A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 192 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós continuamos aí no estudo do livro de Provérbios, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 13 até o capítulo de número 15. Amém? E se você tem um tempo adequado, se dedique a essa leitura, né? Faça suas meditações, faça suas anotações, deixe Deus falar com você, né? E te instruir através da sua palavra. Amém? O nosso texto devocional de hoje, ele se encontra em Provérbios capítulo 15 e o verso de número 8. Amém? E Provérbios 15, verso 8, diz assim: O Senhor detesta os sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Amém? Bom, nós temos observado aí, né, que o livro de Provérbios, além de ser um livro de sabedoria, de ensinamento, ele é um livro de comparações, né? Ele analisa a vida em um modelo e analisa em comparação a outro modelo de vida. E os dois modelos de vida que nós mais vemos comparados aqui são os mesmos que nós já vimos no livro de Jó e no livro dos Salmos. Porque os livros de sabedoria ou os livros poéticos, eles têm muito nessa natureza judaica de comparar a procedência do ímpio e a procedência do justo, né? Ou a procedência dos retos e a procedência daqueles que são injustos. Amém? E nós vamos começar a ver no livro de Provérbios, com o decorrer que nós estudamos eles, que a bênção de Deus está muito mais associada ao meu comportamento e ao que eu falo do que ao que eu faço para Deus ou não. E você vai entender muito bem isso hoje nesse devocional, tá? Então observe muito bem que o que você faz para Deus não envolve muito no que você vai receber de Deus, e sim a maneira como que você vive o seu dia a dia, como você se relaciona com as pessoas, né? E como que você pronuncia através da sua boca, tá? O capítulo 13, ele começa falando assim no verso 2: Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam violência. Quem vigia suas palavras conserva a vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Observa que Deus disse, através de Salomão, que cada um vai comer o bem daquilo que fala. Então, ou seja, as bênçãos ou as maldições muitas vezes são decorrentes das nossas próprias palavras. Dependendo do que eu falar, eu vou ser abençoado ou amaldiçoado. E ele também fala que a pessoa que cuida do que fala, muitas vezes está preservando a sua vida, né? Então, vamos continuar meditando aí, vai prestando bem atenção. Olha como que o nosso comportamento é importante. Verso 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, uma simples companhia, uma simples parceria que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, pode influenciar no futuro da sua vida, como resultado negativo ou positivo. Isso aqui se resume muito no ditado que nós temos popular, né, que diz: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, dependendo com quem você andar, apenas andar, que significa apoiar a atitude daquelas pessoas, né? Você pode ser abençoado ou não. Olha o verso 24. Quem retém a vara odeia o seu filho. Então tem muitos filhos que não estão sendo abençoados por causa da própria procedência e comportamento do pai. Olha o que ele diz: o que retém a vara odeia o seu filho. Ou seja, quem não castiga o seu filho não está demonstrando amor. Muito pelo contrário, está demonstrando ódio. Porque não se preocupa com o futuro do filho. Ah, mas ele vai chorar. Ah, mas ele vai sofrer. Sim, agora. Mas amanhã ele não vai mais, porque ele vai aprender que aquilo que ele fez é errado. Agora, olha o que esse verso continua dizendo: quem o ama, este
o disciplina. Então preste bem atenção, que diferente do que essa filosofia humanista diz que castigar o filho é algo ruim e chega até a ser um crime, a Bíblia nos ensina o contrário. Uma varinha não mata ninguém, né? Muito pelo contrário, muda o comportamento da pessoa. E quem ama ao seu próprio filho, disciplina ele, mostra o que está errado e ensina-o a fazer o certo. Amém? Bom, capítulo 14 vai dizer assim, o verso 1: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as suas próprias mãos. Aqui mostra, por exemplo, a maneira como que nós nos comportamos quando alguma coisa ruim acontece, quando nós sofremos alguma coisa. Nesse caso, ele está mostrando uma consequência fraternal dentro do lar, né, conjugal. Geralmente, quando nós sofremos uma perda ou nós passamos por algumas dificuldades, nós sempre queremos encontrar um culpado. E Salomão vai mostrar que não. Na maioria das vezes, o culpado pelo nosso sofrimento somos nós mesmos. Ele está dizendo que, por exemplo, uma mulher sábia, ela constrói bem um lar. Por outro lado, uma insensata, ou seja, uma que não é sábia, né? Ela derruba a sua casa, a sua família, com suas próprias mãos. Ou seja, o comportamento dessa pessoa pode fazer com que sua casa seja uma bênção, o seu casamento seja uma bênção. Mas um comportamento não precisa ser um comportamento mau, apenas um comportamento relaxado pode destruir o próprio casamento e a própria família. E essa pessoa vai, consequentemente, jogar a culpa sobre outras pessoas ou até mesmo sobre o próprio diabo, quando na verdade a responsabilidade foi dela mesma, né? O verso 12 diz assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Observa novamente o comportamento. Ou seja, que se nós analisarmos bem os nossos caminhos, nós vamos perceber que nem todos os caminhos que parecem ser bons, nem todas as decisões, todos os lugares que parecem ser bons, realmente são, né? Observa aqui novamente o comportamento, verso 14. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Então, um comportamento infiel gera consequências negativas, porém, um comportamento bom vai fazer com que essa pessoa seja recompensada, certo? Nós vamos ver aí, por exemplo, também ainda no capítulo 14, que o temor do Senhor, ele gera amparo, proteção, não somente para mim, mas também para os meus filhos. O temor do Senhor também é fonte de vida, né? E ele evita laços de morte. Então preste bem atenção. Muitas das vezes as pessoas acham que por fazerem propósitos, o que não é errado, por fazerem campanhas, o que também não é errado, elas serão protegidas por Deus. E Deus está dizendo que basta essa pessoa passar a temer a Ele. E naturalmente o Senhor vai proteger não somente ele, como também a sua casa, certo? Nós vamos ter lá no capítulo 15 um ponto de vista de Deus, como Deus enxerga tudo isso. Olha o que ele diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, ou seja, nós estamos nos comportando bem ou mal, certo? E Deus vai nos recompensar de acordo com o nosso comportamento e não com o que nós fazemos para Ele, e sim com o nosso comportamento diário. E Deus está olhando. Se o nosso comportamento for bom, Deus irá nos abençoar. Se o nosso comportamento for ruim, não tem como Deus nos abençoar. Amém? Verso 16 do capítulo 15. Melhor é o bocado havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, ou seja, pequenas porções, pequenas quantidades, um pequeno salário, uma pequena renda, uma pequena compra, mas com temor, com a reverência, com o respeito devido a Deus, dado a Ele, o Senhor faz aquilo parecer muito, Ele prospera, amém? Mas aonde há muita riqueza,
porém, junto com a riqueza tem ansiedades, preocupações, insatisfação. Essas riquezas parecem nunca ser suficientes e não parecem ser fontes de alegria, tá? Ele vai dizer que onde não há conselho, os projetos fracassam. Ele vai dizer que cada um vai responder de acordo com a medida da justiça do seu coração, né? Ele vai dizer também que uma boa notícia, ela pode fortalecer a saúde de alguém. Vai dizer também que a rejeição à disciplina é como você desprezar a si mesmo, certo? E muitas outras coisas, como por exemplo, que a humildade vem sempre diante da honra, tá? Então todos esses são conselhos de Salomão para a nossa vida. E se você for observar, a grande maioria deles estão associados com o nosso comportamento e com aquilo que nós falamos. Amém? O capítulo 15, o verso 8, que é o texto do nosso devocional, ele vai dizer assim, ó, o Senhor detesta, preste bem atenção nessa palavra, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Então vamos lá. A maioria das pessoas, e eu estou falando de pessoas religiosas que frequentam a igreja, elas praticam coisas erradas o mês ou a semana inteira. E aí quando chega no dia dessa pessoa ir à sua igreja, seja católica, evangélica, não interessa, o importante é a fé que a pessoa pratica em Deus, aí essa pessoa vai se preocupar em fazer um jejum, em se dedicar mais à oração, vai se preocupar em levar uma oferta especial, vai se preocupar em separar o seu dízimo, em fazer um voto, em fazer promessas para Deus. Essas coisas são sacrifícios, certo? E ele vai achar que Deus vai aceitá-lo por causa dos sacrifícios. E, irmãos, é muito interessante a gente entender que isso se chama barganha. É você querer negociar ou comprar Deus com aquilo que você tem. E Deus não precisa do que nós temos, porque tudo que há no mundo já é de Deus, certo? Então Deus detesta pessoas que vivem uma vida ímpia, cheia de pecados, sem temor nenhum, e quando chegam num culto, elas querem oferecer sacrifícios, achando que Deus vai aceitá-las por causa do sacrifício. O melhor exemplo disso nós aprendemos lá no começo do ano, se chama Caim, que tinha um mau proceder e foi sacrificar a Deus e Deus não aceitou. Outro exemplo foi Saul, que tinha um mau proceder e quis sacrificar ao Senhor e o Senhor não o recebeu. Porém, em outros casos, nós vemos que algumas pessoas poucos sacrifícios ofereciam, mas o seu coração era reto, ou seja, eles faziam o que agradavam a Deus. E Deus tinha a oração deles como algo prazeroso para se ter durante um dia, para se ouvir. Então a retidão do coração, ela abre um caminho muito grande, o temor, a humildade, a obediência, abre um caminho muito amplo para o servo de Deus. Ao passo que Deus se agrada muito mais de uma oração dessa pessoa, uma simples oração dessa pessoa é mais agradável a Deus do que qualquer outra coisa que alguém possa dar para Deus, certo? Um exemplo muito simples é o Salmo de Davi, quando ele disse, animais e sacrifícios não requerestes, mas um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Amém? Então seja reto, tema a Deus, obedeça a sua palavra e a sua oração vai ser mais agradável a Deus do que qualquer sacrifício ou bem que você pode dar a Ele. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e quero orar por você nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Perdoa-nos, ó Pai, pelos pecados e transforma o nosso coração a cada dia. Senhor, nos ajude a termos uma procedência sábia e que agrade o Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos afastarmos dos conselhos dos ímpios, dos maus comportamentos, dos maus hábitos, ó Pai, e nos aproximarmos dos justos
de comportamentos honestos e retos diante do Senhor e também diante dos homens. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa, Senhor, a nossa família, a nossa igreja e seja conosco, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilha com alguém que precisa e se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito. Amém? Creio que Deus irá abençoar você. Fique com Deus e tenha uma ótima quinta-feira.